Saudações psicodélicas! Meu nome é Priscila Praudi, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje eu tô aqui estreando no canal da Associação Psicodélica do Brasil. Talvez você me conheça, talvez não, eu já fazia vídeos de divulgação científica sobre psicodélicos pro YouTube, no meu canal Psilocibina, e agora eu vou passar a fazer conteúdos aqui, junto à queridíssima Associação Psicodélica do Brasil. E para essa estreia, a gente escolheu um assunto que eu considero dos mais importantes para se pensar no uso e na regulamentação de substâncias psicoativas, o conceito de liberdade cognitiva, que vem se tornando cada vez mais robusto à medida em que os conhecimentos sobre a cognição e a psique humana avançam. Todo o conteúdo que vai ser resumido aqui nesse vídeo foi baseado no artigo Psicodélicos e Liberdade Cognitiva no Brasil, escrito pelos psicólogos Sandro Rodrigues, Fernando Bezerra e pelo advogado Emílio Figueiredo, e que vai ser publicado no segundo volume da coleção Psicodélicos no Brasil, da APB. A referência vai ficar na descrição do vídeo, o link para comprar o primeiro volume também, e se você estiver aí me escutando no futuro, muito provavelmente o link para o segundo volume, que ainda vai ser publicado. Sem mais delongas, então, vem comigo. Você aí que está vendo esse vídeo interessado no universo dos psicodélicos, certamente já deve ter ouvido falar algo do tipo: as pesquisas com psicodélicos estavam indo muito bem até os anos 60, até que os jovens hippies passaram a usar essas substâncias recreativamente. E foi esse uso responsável que levou ao descrédito das substâncias psicodélicas, e esse descrédito levou à proibição. Talvez até algo nesse sentido. É evidente que o uso recreativo causa muitos danos e por isso a gente luta pela regulamentação do uso sério dos psicodélicos, um uso medicinal, acompanhado por uma equipe de profissionais da saúde. Essa é certamente a forma mais segura e correta de fazer isso, talvez até a única. Ou até mesmo alguma coisa nessa linha. Olha, eu respeito quem usa religiosamente, eu também uso. Eu acho importante a gente garantir a regulamentação do uso terapêutico, mas o recreativo, eu não acho que a população está preparada para esse tipo de regulamentação, não tem maturidade, ainda mais aqui no Brasil. E assim, eu não sei porque que alguém precisa de usar drogas para se divertir. Na verdade, teve algum momento da minha vida que eu até já soube, mas eu evoluí, não preciso mais disso. E eu acho que as pessoas deveriam fazer como eu fiz. É muito comum a gente ver as pessoas defendendo a regulamentação do uso terapêutico de psicodélicos, reconhecendo a importância dos usos religiosos e ritualísticos dessas substâncias e, ao mesmo tempo, recriminando muito quem faz um uso adulto, autônomo, seja para finalidade de autoconhecimento, seja para diversão. E muitas vezes esse movimento é apresentado como uma estratégia, como quem diz: vamos garantir a legalidade daquilo que é importante de verdade, daquilo que é sério. E aí na volta a gente vê isso de regulamentar esse uso de diversão, esse uso menor. A questão é que existem vários problemas nesse tipo de estratégia que busca separar totalmente essas três esferas: uso religioso, uso terapêutico e uso recreativo, incluindo a não resolução da guerra às drogas, que segue sendo uma política que não protege ninguém. Muito pelo contrário, serve como desculpa para encarcerar, matar e controlar parte da população mais vulnerável do nosso país, e isso não pode ser visto como uma coisa menor ou que pode ser deixada para depois. Mas, como eu disse no início do vídeo, hoje eu vou focar na questão da liberdade cognitiva, um conceito-chave para a gente pensar na regulamentação do uso dessas substâncias a partir de uma visão mais moderna e mais refinada. Quando a gente escuta esse tipo de discurso que eu apresentei no início, fica parecendo que os usos terapêutico, religioso e recreativo são totalmente diferentes. E embora existam mesmo diferenças significativas entre esses três tipos de uso, a fronteira entre eles é bastante tênue e muitas vezes eles ficam bem misturados. A experiência religiosa, por exemplo, pode ter aspectos prazerosos e divertidos. O prazer e a soltura da recreação podem também guardar aspectos terapêuticos. E o uso terapêutico pode muitas vezes ser bastante espiritual. A professora e jurista Charlotte Walsh reforça a ideia de que não há uma linha divisória clara entre esses três tipos de uso e defende que as exceções jurídicas para os usos terapêuticos e religiosos não bastam, já que isso, nas palavras dela,
perpetua a noção de que as pessoas só deveriam tomar psicodélicos em circunstâncias constrangedoras que seu governo tenha considerado aceitáveis, o que, como a gente vai ver, fere a tal liberdade cognitiva. E para começar a falar sobre o que é exatamente essa liberdade cognitiva, é preciso deixar bem claro o que a gente está chamando de cognição. Mais do que os conteúdos de informações e pensamentos, são também os processos através dos quais a nossa experiência de conhecimento sobre nós mesmos e sobre o mundo é modulada. As ciências da cognição surgiram por volta do século XX a partir de uma mescla interdisciplinar entre os conhecimentos desenvolvidos pelas áreas da psicologia, das neurociências, da linguística, epistemologia, inteligência artificial e antropologia. E as ciências da cognição são voltadas para o estudo das formas e processos de conhecimento, informação e comunicação. Essa área de estudos é constituída por biotecnologias, como modificação biogenética, mapeamento cerebral, mapeamento das redes neurais e a criação de novas drogas farmacêuticas. E para além de todas as benesses e avanços que as ciências da cognição podem nos trazer e já têm nos trazido, o desenvolvimento tecnológico científico nessa área tem trazido também preocupações relativas à liberdade e levantado muitos debates sobre as implicações sociais e éticas de seus diversos usos. Esse movimento vem constituindo um novo campo de conhecimento chamado neuroética. A expressão liberdade cognitiva foi cunhada no final dos anos 90 pelo advogado Richard Glenn Boyd e pela pós-doutora em neuroética Whitey Sententia. E os defensores da liberdade cognitiva se ocupam dos princípios éticos e legais de salvaguarda dos processos de pensamento de alguém e, por necessidade, dos estados eletroquímicos de seu cérebro. Ou seja, a liberdade cognitiva seria então o direito à autodeterminação mental, ou o direito pessoal e intransferível de exercer com autonomia a gestão das tecnologias disponíveis para a alteração dos próprios processos químicos cerebrais. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Para Sententia, o termo liberdade cognitiva atualiza essa noção de liberdade de pensamento para o século XXI, considerando o poder que a gente tem agora e que a gente vai ter cada vez mais de monitorar e manipular funções cognitivas. E aqui é muito importante destacar que a liberdade de pensamento inclui tanto os conteúdos quanto os processos do pensamento. Ou seja, não basta poder selecionar as ideias em que acreditar, mas também os processos cognitivos utilizados ao se pensar nessas ideias. E esse é um dos pontos que mais toca a questão dos psicodélicos. A jornada psicodélica é uma experiência profundamente pessoal e impactante e que ocorre através de um processo cognitivo com esse potencial de transformar as próprias ideias sobre si mesmo e sobre o mundo. Segundo o psiquiatra Ben Sessa, ao negar a uma pessoa saudável e funcional essa experiência existencial tão única, se está criando uma restrição a direitos humanos fundamentais. Vários estudiosos, como o médico Andrew Weil, o psiquiatra Stanislav Grof e o etnobotânico Terence McKenna, apontam que a busca por vivenciar estados não ordinários de consciência é uma necessidade humana. O Weil, por exemplo, afirma que cada ser humano nasce dotado de um impulso inato, uma espécie de pulsão para experimentar periodicamente estados não ordinários de consciência, e em particular a aprender como se afastar da consciência ordinária, centrada no ego. E essa experiência de se afastar da consciência egóica acontece justamente nesses esgarçamentos da fronteira entre corpo e mente, entre a consciência e o inconsciente, onde os psicodélicos trabalham muito bem, mas não apenas eles. E um exemplo muito simples para entender a naturalidade desse processo é aquela brincadeira de criança de ficar rodando até ficar tonta e vendo tudo rodar em volta. E isso lembra muito a dança Sufi, que leva os seus praticantes a estados não ordinários de consciência. Me conta aí nos comentários se você fazia isso. Eu fazia muito, eu adorava. Mas voltando ao ponto aqui, quando as leis, esse regime jurídico-moral, condena e proíbe o uso de algumas drogas, enquanto incita o uso de outras, ele infringe um direito humano. Não existe liberdade cognitiva quando, por exemplo, um governo proíbe um indivíduo adulto, em pleno exercício de suas faculdades mentais, a fazer uso de uma substância que foi arbitrariamente tornada ilícita, sob ameaça, inclusive, de internar essa pessoa involuntariamente numa comunidade terapêutica.
Ou quando, por exemplo, num centro de atenção psicossocial, um CAPS, o atendimento é condicionado ao consumo ou não consumo de uma substância. Por exemplo, existem profissionais que se recusam a atender pessoas que por algum motivo não estejam tomando o medicamento prescrito pelos médicos, sendo que isso, na verdade, precisaria ser escutado e trabalhado ali na relação terapêutica. Ou então, quando a pessoa chega para ser atendida sob efeito de alguma substância, seja álcool, crack, alguma outra droga, e a ajuda é negada. Tem profissional que fala que para ser atendido tem que estar sóbrio. E aí é complicado, porque a pessoa está ali em sofrimento, não consegue controlar o consumo, mas se move até o CAPS para receber ajuda, e essa ajuda é negada, não tem acolhimento, não tem conversa. E assim, isso não é um serviço de cuidado adequado, né? É urgente que esse tipo de reflexão seja feita de forma mais ampla. Tá, beleza, é um direito humano. Mas e quem não gosta de alterar a consciência? E quem não pode? E os riscos? Como proteger as pessoas se isso for regulamentado e todo mundo tiver acesso a essas substâncias? Isso não vai ser um pandemônio, isso não vai virar uma bagunça. Bom, a liberdade cognitiva, como qualquer outra liberdade, é limitada pela liberdade do outro. E ela deve também proteger aquele que não quer ter sua consciência alterada por terceiros, ciente ou involuntariamente. Fazer bolo de casamento de maconha e distribuir para os convidados sem avisar que tem um psicoativo ali, tá errado. Fere a liberdade cognitiva. Ah, a energia aqui do escritório tá pesada, vou colocar LSD na água aqui para ver se as pessoas ficam mais felizes. Tá muito errado, eu não saberia nem por onde começar. E se você acha que eu exagerei nesses exemplos, saiba que foram coisas terríveis que realmente aconteceram e que podem ter tido consequências gravíssimas para quem teve a liberdade sobre a própria consciência violada. Isso é muito sério. Nunca dê uma substância psicoativa a uma pessoa sem ela consentir. Consentimento deve sempre vir em primeiro lugar. A liberdade cognitiva defende, portanto, dois princípios fundamentais. Primeiro, desde que seu comportamento não ponha os demais em perigo, os indivíduos não devem ser obrigados contra sua vontade a usar tecnologias que interagem diretamente com o cérebro ou serem obrigados a ingerir determinadas drogas psicoativas. Segundo, desde que não se envolvam em comportamentos que prejudiquem os demais, os indivíduos não deveriam ser proibidos de ou criminalizados por utilizar novas drogas e tecnologias de expansão da mente. A liberdade de pensamento e a liberdade de consciência são garantias invioláveis. Em termos constitucionais, a liberdade cognitiva pode ser considerada tanto como um aspecto da dignidade humana e do direito à intimidade, quanto das liberdades de pensamento, de consciência ou ainda de atividade intelectual. O texto constitucional aponta que é inviolável a liberdade de consciência, mas não chega a definir o que é essa consciência que ele protege. Por isso, os autores do artigo apontam que se a liberdade cognitiva é a capacidade e o direito de atingir estados não ordinários de consciência, a liberdade de consciência no direito constitucional brasileiro deve proteger aqueles que querem atingir diferentes estados mentais como parte do seu livre desenvolvimento de personalidade, criando uma nova consciência, ainda que temporária e estimulada por substâncias externas ao indivíduo. A ideia de liberdade cognitiva é uma novidade do século XXI e, portanto, um tema recente aí no campo jurídico brasileiro. Esse artigo que eu apresentei inicia esse debate de forma bastante qualificada, então fica de olho para não perder a publicação do segundo volume da coleção Psicodélicos no Brasil. E se você ainda não tem o primeiro volume, Psicodélicos no Brasil, Ciência e Saúde, corre aí para garantir o seu, o link está aqui na descrição do vídeo. Me conta aí nos comentários se você já conhecia esse conceito de liberdade cognitiva, o que você acha disso e que tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui no canal da PB. Bom, por hoje é isso, um grande abraço para você que me assistiu até aqui. Até a próxima!